Existe um fenômeno que acaba acontecendo em praticamente todas as cidades grandes do mundo. As pessoas simplesmente não gostam de morar lá. E uma das coisas que acabam contribuindo diretamente para este fenômeno é a poluição. Só que veja bem, não é exatamente a poluição ao qual estamos acostumados. Eu estou falando de algo que acaba infectando a cabeça das pessoas, o cérebro delas. É a poluição do hiperestímulo. Vamos entender aqui o hiperestímulo como algo que o nosso cérebro não precisa, porém, ele é bombardeado exageradamente. O hiperestímulo basicamente acaba sendo o fantasma invisível, porém constante, que assombra todas as pessoas que acabam morando nas grandes metrópoles. No entanto, a manifestação dele acaba sendo tão multifacetada que as pessoas simplesmente não têm como escapar. Este fantasma adquire a forma ou a manifestação do som do trânsito, da quantidade massiva de lixo e até mesmo assume a forma do crime. O crime é um evento social que acaba sendo densamente concentrado nas grandes metrópoles. Aqueles que vivem nela acabam tendo que conviver com a insegurança pública cada vez mais evidente. E embora não pareça, esse fantasma, embora tenha múltiplas facetas, ele acaba tendo uma espécie de identidade. E eu me refiro aqui à identidade mais clássica e ao mesmo tempo nefasta dele, que é a distopia. Vamos entender aqui distopia como uma espécie de declínio sociomoral. Isto porque ele acaba instaurando na sociedade uma espécie de apatia. E como a distopia consegue fazer isso nas pessoas? Ou melhor ainda, quais artifícios, quais meios ela toma para que isso ocorra? Embora o problema se concentre nas megacidades, ou nas cidades grandes, ele tem raízes até que próximas. Quer dizer, literalmente a uma palma de distância de você. Eu estou falando dos seus dispositivos, seja o celular, a TV ou até mesmo o computador. É fato que a distopia acaba meio que enraizando neles, por meio da internet, é claro. Vamos pegar qualquer rede social como exemplo. Não importa qual você use, você vai acabar vendo uma hora ou outra. Eu me refiro aos anúncios. Começando como apenas um pequeno detalhe na tela, ele foi ganhando espaço conforme as tecnologias digitais foram evoluindo. Seja você tendo que ser obrigado a assistir um minuto de anúncio, ou então ele vindo como uma forma de pop-up que acaba batendo literalmente na sua cara. O fato é que eles acabam sendo uma ferramenta muito importante para que a distopia acabe infectando as diversas esferas sociais. E ao se instalar como um parasita, ela acaba mudando a sociedade de acordo com as próprias vontades desse sistema distópico. E quando essas pequenas alterações vão sendo acumuladas, elas acabam gerando algo ainda pior do que nós temos, ou melhor, tínhamos até pouco tempo, que é uma distopia cyberpunk. Vou ter que pedir uma espécie de exercício de imaginação para que possamos entender o que é essa distopia. O cyberpunk é a junção basicamente de evoluções tecnológicas e digitais com miséria. Sendo essa miséria não necessariamente financeira, ela acaba se manifestando como uma desumanização. Prédios acabam tendo colorações geralmente em neon, de modo a mostrar anúncios a todo momento. As pessoas acabam sendo dependentes da tecnologia a tal ponto que o próprio corpo delas começam a ser substituídos por peças, ou melhor, partes artificiais. Vestígios de natureza vão sendo cada vez mais extirpados e isso acaba favorecendo uma urbanização radical, mas radical ao ponto de que as pessoas não consigam transitar livremente. Agora você deve estar pensando, ok, mas isso não existe na vida real. E o pior é que você não poderia estar mais equivocado. Pegando como exemplo São Paulo, que embora não seja o melhor exemplo de cyberpunk, na verdade não chega nem perto, ele acaba mostrando para qualquer um o que acontece quando uma cidade cresce ao ponto de ao horizonte parecer mais um oceano de pedra.
congestionamentos frequentes, crises sociais alarmantes, e isso não é nem o pior. O pior mesmo está na saúde das pessoas que acabam tendo que viver por necessidade nestes ambientes. No entanto, o melhor exemplo de cyberpunk atualmente nada mais é do que a cidade de Tóquio. Sendo a cidade mais populosa do mundo, ela acaba transmitindo muito do que podemos chamar de cyberpunk. Com uma urbanização que beira o claustrofóbico, Tóquio acaba sendo referência como uma cidade em que as pessoas reclamam das condições de vida e de trabalho. Basta olharmos, por exemplo, como as pessoas pensam sobre o trabalho. Isso não acaba acontecendo apenas em Tóquio, mas no Japão, pois é uma coisa mais cultural deles. O trabalho acaba sendo algo de tanto mérito que para um japonês ficar desempregado, por exemplo, acaba sendo um motivo de desonra. Desonra esta que pode levar o indivíduo a fingir que está trabalhando, por exemplo, para não ser mal visto pela sociedade japonesa. Só que em Tóquio a pressão é bem maior, pois os costumes corporativos acabam ganhando uma nova face. E essa face acaba sendo manifestada nos diversos letreiros e outdoors que acabam dando a Tóquio o aspecto cyberpunk. Tanto é que basta que você veja um vídeo de alguém andando pelas ruas de Tóquio. É impossível você não notar na alta luminosidade e nos anúncios que acabam fazendo parte do cenário comum de Tóquio, da estética da cidade. Agora imagine um japonês que está desempregado por algum motivo. Ao andar pelas ruas, ele é bombardeado sempre com informações que vão lembrar que ele é um incompetente, entre aspas, para as pessoas que habitam em Tóquio. A pressão chega a ser tamanha que muitos desesperados buscam outros meios para acabar com o sofrimento. Porém, no nosso país, uma coisa é diferente. Nós não temos metade da pressão que os japoneses têm e, mesmo assim, nós vivemos crises que não deveríamos viver. Seja com o crescimento cada vez mais elevado da criminalidade, seja a redução do poder de compra, seja até mesmo a sobrecarga de pilares centrais do nosso país, como a saúde, por exemplo. Embora possamos apontar diversos erros, uma coisa é certa: assim como Tóquio, alguns locais do Brasil estão se tornando uma espécie de distopia, não necessariamente cyberpunk, mas parecido. E a pergunta é, por quê? Se o nosso país é, em teoria, tão rico e vasto, por que essas coisas ainda acontecem? Seria um descaso governamental ou então uma falta de preparo para lidar com recursos públicos? Talvez nunca saberemos. No entanto, o preparo nunca é demais. Devemos sempre manter em mente que essas distopias já estão acontecendo e de uma maneira bastante realista. Ela chega até mesmo nas pessoas que moram no interior, por exemplo. De norte, sul, leste a oeste, ela acaba adquirindo a faceta de anúncios extremamente abusivos que acabam nos acostumando a ouvi-los, e eles estão ficando cada vez mais longos. Muito bem, este vídeo serviu para que nós possamos refletir um pouco sobre como as cidades acabam entrando neste declínio que, sinceramente, é imenso. E, de maneira inevitável, nós temos que aceitar que essa distopia é, infelizmente, muito provável que aconteça, especialmente em países em certas vulnerabilidades sociais ou então sem preparo nenhum. Aqui é o Zero. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, considere se inscrever para apoiar o canal. Ao se inscrever, você está me dizendo que apoia este conteúdo e deseja ouvir ou assistir mais. Isso é tudo. Vejo você no próximo vídeo.